o ponto dessas atividades ao longo aí do final de semana, até semana que vem vai estar tudo direitinho lá e vai estar tudo fechado. Beleza? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Cadê a prova aqui? A primeira prova. Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que se eu iniciar, ele vai sortear para mim questão, então talvez não estejam as questões todas iguais às de vocês. Na verdade, tinham pequenas variações aí nas questões. Deixa ele abrir aí, que aí a gente vê. Vocês estão vendo aí minha tela? É a página sendo carregada aí do Carregando Ava, aqui né? para mim. Isso aí, sendo carregada mesmo. Essa lentidão toda aí. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui um... Peraí que ficou faltando uma canetinha aqui. Só um segundo. Só um segundo, pessoal. Agora carregou aí, vocês viram, né? O meu caso aqui... Vamos ver. Vamos fazer essas questões aqui. Essa questão aqui ela é um pouco diferente, tem vários casos diferentes. Então a gente vou olhar, falar uma por uma aí, mas sem resolver todas, vou resolver de maneira geral aí para vocês verem. Só um segundinho que eu esqueci uma outra coisa aqui, peraí. É porque eu estava com a mesa digitalizadora aqui para poder resolver a questão mais fácil, estava sem a canetinha. Bom, vamos lá. Vamos pular essa discursiva primeiro. Vamos olhar primeiro aqui Na verdade, as questões podiam variar de uma para outra e também a ordem das questões também podia variar. Então, na primeira, associar os mecanismos de compressão com suas respectivas características. Vou começar por essa aqui. Vamos lá. Compressão sem perdas. Né? Compressão sem perdas, eu já tiro a última, que é a DCT, né? Que é a compressão com perdas. Então, compressão sem perdas. É necessário conhecer a estatística dos símbolos com antecedência. Então, ou é Huffman ou aritmético. Lá, inclusive, não preciso conhecer as estatísticas do símbolo com antecedência. A cada símbolo se associa uma palavra código. Opa, então é Huffman. Huffman é exatamente isso, é compressão sem perdas. Você precisa conhecer estatísticas dos símbolos com antecedência e cada símbolo se associa a uma palavra código. A aritmética você precisa conhecer também por antecedência, mas é um número só para a mensagem inteira, né? Então é diferente um pouco. Compressão sem perdas, não é necessário conhecer a estatística dos símbolos com antecedência. Isso é Lempel-Ziv, que é o 2. Opa, vai estar na ordem direitinho aqui, né? Compressão sem perdas, é necessário conhecer estatísticas dos símbolos com antecedência. A toda mensagem se associa uma única palavra código. É aritmética. E por último, compressão com perdas. Há um processo de quantização responsável por descartar parte da informação. Isso é a transformada discreta de cosseno, que é a única de compressão com perdas. Essa aqui teve gente que errou e, na verdade, eu considerei duas respostas, porque a resposta não estava muito completa, não, na verdade. Que é o seguinte. Caso utilizemos a compressão sem perdas, então é sem perdas, o comprimento médio do código utilizado, ele é o quê? Sempre menor do que a entropia da mensagem, sempre maior do que a entropia da mensagem, é sempre igual à entropia da mensagem, não tem relação com a entropia da mensagem, e a relação com a entropia depende do mecanismo de compressão utilizado. Então, existe uma relação. A entropia, eu expliquei para vocês, é o limite, é o mínimo que você consegue chegar. Então, o comprimento médio de qualquer código
de uma compressão sem perdas, o comprimento médio nunca vai ser menor do que a entropia daquela mensagem que você está querendo comprimir. A entropia é o limite inferior. Então, o comprimento médio vai ser sempre maior ou igual. No melhor dos casos, vai ser igual. Ou então vai ser maior. Então, a resposta aqui, eu tinha colocado como gabarito, é sempre maior do que a entropia da mensagem, mas na verdade ela é sempre maior ou igual. Então eu aceitei qualquer uma dessas duas aqui, ou maior ou igual. Teve gente que botou essa aqui, beleza. Para algumas pessoas a pergunta foi diferente, não era o comprimento médio é igual. Diz assim, a entropia ela é sempre menor do que o comprimento médio, ou menor ou igual. Então teve gente que a pergunta foi essa, teve gente que a pergunta era o contrário, né? Não o comprimento médio, o comprimento do código utilizado é sempre menor do que a entropia, e teve a pergunta que era a entropia é sempre menor do que o comprimento médio, entendeu? A entropia é sempre menor, o comprimento médio é sempre maior. Então essa Professor, pergunta deveria ser isso aqui, ou isso aqui. No fundo tinha que ser uma combinação dos dois, é sempre maior ou igual. professor, posso perguntar? Deve. Então, eu fiquei um tempão nessa questão olhando, tipo assim, justamente isso, ou tem que ser igual ou maior, não pode ser só igual ou só maior, entendeu? Aí, tipo assim, eu não tava achando a resposta, aí eu coloquei a última lá, né, que a relação não tá diretamente, porque, tipo assim, essas outras duas aí estavam erradas de qualquer maneira. Entendi o que você falou. Não, Aí, faz pô, pra sentido. mim, Essa aí. Mas essa é porque essa eu fui vendo depois que eu acabei, mas essa aí eu acho que eu vou anular ela, vou tirar ela e dar ponto para todo mundo, porque essa aí realmente tem uma falha aqui. Isso não tinha que ser sempre menor, tinha que ser sempre maior, tinha que ser sempre maior ou igual. Não se preocupa não. Não se preocupa com essa aí, não entendi o que você está falando. Bom, mas é pelo menos para explicar o que era a questão. Mas você tem show, razão. eu fiquei um Não tempão tinha. nela, eu falei, tipo, porque eu É, lembro que você tava mostrando lá que o limite era menorzinho e tal, até que dava 1, não sei o tanto. Foi a primeira explicação que você deu lá da aula de entropia. isso. Foi mesmo. Vamos lá. Essa daqui tinham duas variações aí. Uma fonte emite uma sequência de símbolos entre 5 possíveis, S0, 1, 2, 3, 4, com probabilidade de 1/3, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Tinha uma questão que eram 4 símbolos com probabilidade de 1/3, 1/3, 1/6, 1/6. Então, mas a solução é a mesma, né? É essa aqui, o h de x é menos o 1/3 log na base 2 de 1/3, né? Ou seja, menos isso aí, menos, nesse caso aqui, são 4 vezes o log, 4 vezes 1/6 vezes o log na base 2 de 1/6. Então, você tinha que calcular isso, né? No caso de algumas pessoas, a questão era um pouquinho diferente. Eu vou copiar aqui só para não ter que digitar tudo de novo. Para algumas pessoas, a questão ela tinha aparecia 2 vezes o termo de 1/3 e 2 vezes o termo de 1/6. Então, para algumas pessoas essa era a resposta, para algumas essas aqui. Essa aqui, se eu não me engano, da entropia aqui, acho que 2,25 Acho que é bits. 2,25, é. E essa aqui, Eu se lembro. eu não me engano, era 1,92. 1,92 bits. Eram essas duas possibilidades. Essa de cima aqui é para esse enunciado, que está aí. Essa aqui era para o enunciado que dizia que eram 4 símbolos, né? 1/3, 1/3, 1/6, 1/6. Tinha essas duas possibilidades. Beleza? E era para deixar armado. Então, pelo menos você dizer como que você chegou no resultado. Então, teve uma ou outra pessoa, acho que teve uns dois, eu acho, um ou dois, sei lá, que botaram só a resposta. Pô, só a resposta não é só a resposta, né? Tem que botar como que você chegou na resposta. É mais importante do que só a resposta. Teve gente que botou isso aqui e a maioria acertou. Teve gente que botou isso aqui. E aí essa conta aqui tá errada, que eu também descontei. E teve gente que não botou isso aqui, só botou a resposta. Aí eu descontei até mais.
Se eu não me engano, quem só botou a resposta eu dei meio, só porque estava a resposta. E quem errou o último cálculo, quem fez isso aqui, mas errou aqui, ficou com 1, se eu não me engano. E quem acertou tudo, que foi a maioria, ficou com 1,5. E por último, essa aqui que valia mais, que na verdade era uma questão com vários aqui no meio, né? Tinham 4 textos, né, possíveis. O que variava era só os textos de cima. Tinha essa aí, o Dedé danado não dá, não nada nada. Tinha os macacos, essas frases. Isso dá mais trabalho pensar nessas frases do que tudo. Os macacos em coma nas macas. Essa aqui tem até um erro, era para ser o babaca, mas bem, a babaca, bobo, bateu na barata. Para fazer essas frases dá trabalho. A carona do corona é o coroa. Isso aí é do coronavírus, né? A carona do corona é o coroa. Então, eram todas essas. Eram frases de comprimento mais ou menos parecido. Umas tinham 27 caracteres, outras acho que 26, não, variava entre 27, 28 e 29 caracteres. E todas elas, assim, eu considerei os mesmos itens com os mesmos, né, os mesmos valores que eu disse aqui. Em todas elas acontecia, nessa aqui acontecia, né? De ter um de ter um tio, então A com tio era para considerar como se fosse A, não ser um caractere à parte, para não ter muitos caracteres adicionais. Isso acontecia nessa frase, acontecia na frase do carona, do corona lá, e o resto, as outras duas não tinham isso não. E aí eram para montar as árvores. Não tem uma resposta única. Para uma ou outra até tem resposta única. Nem todas tinham resposta única. Às vezes tem mais de uma resposta possível. Mais de uma resposta possível porque você pode, às vezes, agrupar de formas diferentes. Tá certo? Então, vou pegar essa aqui mesmo. Vou pegar essa aqui do Dedé danado, não nada nada. Vamos resolver essa aqui só para a gente poder ver. Porque o princípio de tudo que eu vou falar dá para aplicar em qualquer uma delas. Beleza? Só para não ficar dúvida, não. A maioria de vocês também acertou essa questão. Eu vou passar aqui só para não deixar para trás, mas um ou outro errou. Então, vamos tentar fazer aqui, né, mas a maioria de vocês acertou isso aqui. Vou fazer de novo aqui só para não ficar para trás. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos usar esse daí que é... Vou escrever a frase primeiro aqui. Vou inserir uma caixa de texto aqui, que é o Dedé danado não nada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é contar os caracteres. Isso eu acho que ninguém errou, não. Nesse nosso caso aqui, o O tem 3 ocorrências, o espaço tem 5 ocorrências, o D tem 6 ocorrências, o E tem 2 ocorrências, o A tem 7 ocorrências e o N tem 4 ocorrências. Beleza? Quem não fez essa questão vai olhar ela, quem fez, beleza. Quem não fez, o princípio é o mesmo para as outras lá. Então, a gente tem isso aqui, tem as distribuições de ocorrência, né, ou de probabilidades. Isso aqui, contar, ninguém errou, não. Teve gente até que fez a árvore e depois esqueceu de pegar um dos itens e colocar lá na tabela. Vou comentar isso, vamos fazer cada um desses aí primeiro. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui na minha tabelinha é sempre pegar os dois de menor ocorrência. Quem são os dois caras aqui que têm a menor probabilidade de ocorrência? Eu sempre tenho que pegar eles, não posso pegar outros. Ou seja, eu tenho aqui o E, que tem ocorrência 2, e eu tenho aqui o O, que tem ocorrência 3. São os dois que têm menos ocorrência. Então, na minha árvore que eu estou construindo, eu tenho que começar com esses dois. Não posso pegar outro. É sempre assim. Estou falando isso porque teve alguém, não foi muita gente, a maioria acertou, que não estou falando com vocês, mas ainda teve gente que errou isso. Então, vamos botar aqui. Eu tenho que pegar os dois, é o O e o E, né? Então, esses dois aqui são os dois que eu vou agrupar.
O O e o E. O O e o E juntos aqui, um tem 3, o outro tem 2. O O e o E aqui vão ficar com uma ocorrência de 5. Beleza? Então já tem o O e o E. Agora, o que eu tenho? Eu tenho o O e o E com ocorrência 5. Eu tenho o N com ocorrência 4, o A com ocorrência 7, o D com ocorrência 6 e o espaço com ocorrência 5. Eu tenho que pegar os dois com menor ocorrência. De novo, dentre esses aqui. O O e o E já era. Então tem que olhar a, né, a combinação deles junto com os que faltam. Então, o que tem de menor ocorrência é o N. Então, com certeza, o N tem que entrar. E aí tem duas possibilidades agora, né? Porque são duas soluções possíveis para o problema. Uma é eu agrupar o N com essa combinação de O e E, e outra que é agrupar o N com espaço. Tanto faz, dá no mesmo, a resposta no final, o código vai dar ali diferente, mas a eficiência do código vai dar a mesma. Então, eu tenho que pegar com certeza o N com certeza eu tenho que pegar, e esse outro aqui, ou eu agrupo o N com o O e o E, ou eu agrupo com espaço. Eu vou agrupar aqui com espaço porque eu quero, mas podia agrupar com O e N, que ia dar exatamente no mesmo. Eu vou pegar o N aqui, esse N está me parecendo um W, né? Mas eu vou agrupar ele com espaço. E aí eu vou ter aqui 9, né? Que é o 5 mais 4. Então o N já está feito e o espaço também está feito. E aí agora eu vou pegar de novo os dos que faltam, os dois com menor probabilidade, que é o 5 é o menor de todos, junto com 6, concorda? O 5 e o 6, o 7 e o 9 tem maior probabilidade, então eu vou pegar o 5 e vou agrupar com 6. 6 é o D, né? Vou botar o D aqui, vou agrupar o D com esse aqui, que eu vou ter 11, né? 5 e 6, 11. Então, 5 e 6, 11. Agora eu tenho o quê? O 6 já foi, então. Eu vou ter agora, olhar entre o A, esse aqui e esse aqui. Os dois menores, então, agora são o A e o 9, né? O A que tem 7 e o 9. Então, eu vou agrupar o A aqui junto com o 9. 7 com 9 vai dar 16, né? E agora só falta esses dois. Então, eu vou ter que agrupar os dois aqui. Aqui vai dar 27, né? Beleza? Então, sempre tem que pegar os de menor probabilidade. Estou falando isso porque não foi muita gente, mas teve um ou outro que errou isso aí ainda. E aí isso está errado. Isso faz com que a árvore esteja errada. Ou seja, na pontuação aqui, ó, a árvore construída, se você não pegou sempre os de menor probabilidade, está errado. Então já perdeu esse 1,5 aqui. Se você errou uma vez só, você pegou algum errado, não sei o que e tal, pode até ter, eu posso até ter considerado alguma coisinha, mas normalmente se erra isso aí, já a árvore está errada. Mas não, como os outros são obtidos a partir da árvore, se você errou a árvore, eu não considero que está tudo errado não, tá? A tabela de codificação, ela é obtida a partir da árvore. Então, se você errou a árvore, mas fez a sua tabela que você fez, ela é coerente com a árvore, eu considero esse ponto da tabela, um ponto da tabela aqui, beleza? Então, porque a gente vai pegar aqui a árvore e vai pegar... Como é que a gente constrói a árvore? A gente faz aquele esquema de jogar o 0 e 1, né? Tanto faz aqui se é 0 para cima e 1 para baixo, ou 1 para cima e 0 para baixo, tanto faz, né? Estou botando aqui 0 para cima e 1 para baixo. Estou pegando aqui 0 para cima e 1 para baixo. E aqui que faltou, né? 0 para cima e 1 para baixo. Eu vou pegar isso aqui, vou montar a minha tabela aqui, em que eu tenho aqui o símbolo e aqui a palavra código. Então vamos lá, o símbolo é o D, o O, o E, o N, o espaço e o A. Essa tabela vai ficar torta, né? Mas tudo bem.
E aí a palavra código do D é o quê? É sempre olhando nesse sentido aqui, né? Sempre vindo da raiz para a folha. Então é 0, 0. No caso do D não faz diferença porque é 0, 0, né? Então aqui seria o D 0, 0. No caso do O, 0, 1, 0. Então O 0, 1, 0. No caso do E, 0, 1, 1. Então o E aqui, 0, 1, 1. No caso do N, 1, 0, 0. Então no caso do N, 1, 0, 0. No caso do espaço, 1, 0, 1. Então no caso do espaço, 1, 0, 1. E no caso do A, 1, 1. Então no caso do A aqui, 1, 1. Isso aqui é a tabela. A tabela, tabela de codificação. Risquei errado, mas bem. Essa é a tabela de codificação. Se essa tabela está de acordo com a árvore que foi gerada, né? Beleza, eu considerei. De quase todo mundo, acho que de todo mundo estava de acordo. Eu acho que a única coisa aqui que teve gente ponto descontado é que teve gente que esqueceu de botar algum símbolo aqui. Não botou todos os símbolos. Não botou todos os símbolos, esqueceu algum, eu descontei alguma coisinha. Não muita coisa, mas descontei alguma coisinha. Mas a maioria fez aqui direito. E aí, eu pedi para calcular a entropia, né, que é o H de x. Eu pedi para calcular o comprimento médio. E depois pedi para calcular também a eficiência, né? Vou botar aqui a eficiência. A eficiência, lembrando que é a entropia, que é o valor mínimo, dividido pelo comprimento médio. Então, tem que calcular esses dois aqui. A entropia, o que vai ser? Vai ser menos log na base 2 de as probabilidades aí, né? Que são 3, 5, 6, 2, 7 e 4. Então, a entropia, eu acho que a entropia, se eu não me engano, todo mundo calculou certo. Pode ter um erro ou outro de cálculo. Eu acho que teve gente que errou no cálculo, em algum termo, assim, na hora de calcular. Mas, assim, o conceito está certo. Aí, quando errou só em cálculo, eu desconto, mas é pouca coisa. Aqui seria o quê? Seria menos 3 sobre 27 vezes o log na base 2 de 3 sobre 27. Menos. E aí vamos a mesma coisa, não vou fazer tudo não, porque acho que todo mundo fez certo aqui. Né? Acho que ninguém tem dúvida na entropia, né? Tinha outra questão de entropia também, acho que todo mundo foi tranquilo. E o comprimento médio é que aí sim teve gente que errou. O que é o comprimento médio? O comprimento médio é a média dos comprimentos, que você tem que olhar aqui na tabela, mas é uma média ponderada pelas probabilidades. Então, isso teve gente que errou. Teve gente que simplesmente fez uma média aqui, pegou isso aqui, somou o número de caracteres aqui, dividiu pegou o número de caracteres, dividiu pelo número de símbolos e pronto. Pegou aqui como se fosse 2 mais 3, 5, mais 3, 8, mais 3, 11, mais 3, 14, 15, 16 caracteres, dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 por 6, pronto, dá tanto. Esse que é o comprimento médio, não é assim. O comprimento médio tem que ser ponderado pela probabilidade. Ou seja, os caras que têm menor probabilidade de ocorrência, eles pesam menos no comprimento médio. Os que têm mais probabilidade de ocorrência pesam mais no comprimento médio. Então, o comprimento médio é o quê? Eu tenho que pegar o D lá. O D tem 2 bits. Então, são 2 bits vezes a probabilidade de ocorrência de D, que é 6 sobre 27. Eu tenho que pegar o do O. Isso aqui era para ser um mais. Tá tudo meio torto, né? O do O. O O é o quê? O O tem comprimento 3. Então, são 3 bits vezes a probabilidade de ocorrência de O, que são 3 sobre 27. Eu tenho que pegar o E, que tem comprimento 3 ali também, 3 bits, vezes a probabilidade de ocorrência de E, que é 2 sobre 27. Eu tenho que pegar também o N, que tem comprimento 3 bits ali também, vezes a probabilidade de ocorrência do N, que é 4 sobre 27. Por que 4 sobre 27? Porque ele ocorre 4 vezes
dentro dos 27 caracteres totais aqui. Mais, tô no N, né? Então, espaço. O espaço tem comprimento 3, vezes a probabilidade dele, que é 2 sobre 27. Não, opa, 5, né? Deve ser 5 aqui. Vamos rasurar. 5 sobre 27. Mais o último aqui, que é o A, que tem 2 bits ali, vezes a probabilidade de ocorrência de A, que é 7 sobre 27. Então, basicamente, é isso aqui que eu tenho que calcular, no comprimento médio. Não vou calcular agora aqui não vou perder tempo com isso, mas basicamente é isso aqui que vocês tinham que fazer. A grande maioria acertou, acho que teve um ou dois que erraram isso aqui, errou isso aqui. E uma outra questão que serve como prova dos 9 sempre. Você vai pegar o comprimento médio, é dividir o h de x por o L, comprimento médio. Todo mundo fez isso aqui certo. Só que isso aqui vai ser necessariamente sempre menor ou igual a 1. A eficiência não pode ser maior do que 1, porque o comprimento médio, esse comprimento médio aqui, sempre vai ser maior ou igual à entropia. Então, isso aqui vai ser sempre menor ou igual a 1. Quem calculou isso aqui deu mais que 1, que aconteceu, é porque fez alguma coisa errada. Ou no cálculo da entropia, ou no cálculo do comprimento médio, ou até na divisão aqui. Alguma coisa está errada. Não pode ter eficiência maior do que 1. Não pode. Beleza? Tá claro? Sim. Tá. Você respondeu sim aí agora, parecia aqueles programas que tinha antigamente de auditório. Quer trocar um carro por uma banana? Sim. Ficou igualzinho aquelas. Quando não tá ouvindo o que tá falando. Né? Não sei, eu tô falando assim, às vezes é programa de velho, né? Não sei se vocês lembram desses programas que tinham antigamente. O cara ficava numa cabine isolada lá, sem ouvir nada. E aí o cara ia perguntando se ele queria ir trocando as coisas lá, e o cara falava sim, não. Aí o cara tinha conseguido um carro, falava, você quer trocar um carro por uma banana? Sim. Aí foi igualzinho agora aí. Bom, então é isso aí, gente. Aqui, a prova é isso aí. Isso aqui vai variar de uma frase dessa aqui para outra, dependendo da prova. Essa frase aqui. Opa. Mas o princípio é o mesmo, o esquema é o mesmo. Eu fui comentando em cima do que eu vi de erros também, tá? Mas a grande maioria acertou, vocês estão de parabéns aí, fizeram direitinho, sem muitos problemas. Caiu ou ficou mudo mesmo? Acho que acabou o elogio. Tá mal o PC dele, a internet dele. Seria Não, estranho se ele tivesse só ficado calado mesmo e foda-se, né? Tá bom. achei que o Erivelto ia falar alguma coisa de mim aqui agora. Ô, cara, por que isso? Fica calmo. Tudo bem, Klitzk? Tudo bem. Começou a usar o microfone agora, né? Que legal, né? Tem Bem. que manter mutado, porque senão tem um cachorro latindo aqui, aí sabe como é que é, né? Vai ter uma televisão ligada no meu. Opa, agora ele caiu aí. Rapaz. Corrigiu mesmo? Coisa da prova? Ok? O que você perguntou? Por enquanto ele só corrigiu Ah, a sim. questão da prova? Sim. Eu entrei atrasado na aula. Até em casa eu cheguei atrasado. Foda, né? Eu já tinha passado já, pelas questões. Isso aí.
Alô, voltei. Foi só. Alô. Foi só elogiar você se caiu, né? Que isso, professor? Desligou a internet. Que Caiu coisa, hein? aqui. Tá vendo? Então, nem a internet tá acostumada com os elogios. Mas Ou, eu vou. ou o seu computador pode queimar também da próxima. Não vou elogiar mais não, porque o negócio ficou perigoso. Bom, pessoal, pelo menos deu para acho que dar uma geral na prova aí, né? Eu vou ver se eu consigo colocar, não, vou colocar aqui para vocês poderem acessar a prova. Tem um esquema aqui que eu consigo para vocês verem direitinho o que eu fiz de comentário e tudo, porque eu comentei, quem errou alguma coisa e tal, eu comentei direitinho. Sobre o que aconteceu. Para vocês poderem ver o que vocês erraram, né? Vamos ver aqui. É aqui em exibições de envio, se eu não me engano. Aqui, ó. Vou mudar aqui agora para não ficar para depois. Esse negócio de ficar para depois a gente acaba não fazendo. Tá, esse aqui é o que aparece para vocês. Vou mostrar perguntas. Perguntas com as respostas. Mostro as respostas certas. Mostro a pontuação, tá? Vê se vocês conseguem ver lá agora. Consegue. Tá conseguindo ver? Tô. A prova com a solução, né? Tipo assim, o que Sim. que... beleza. Show de bola. Põe Então agora vocês conseguem comentário. as respostas e comentários do que eu tenha feito aí. Beleza. Aí vocês conseguem ver, cada um consegue ver aí o que foi feito, o que foi resolvido. Se vocês tiverem algum problema ainda, alguma questão, alguma dúvida ainda, vocês me avisam. Aí podem me avisar por e-mail e tal, que eu... Professor, e quem Diga. enviou por e-mail? Eu peguei do e-mail e olhei. Não, mas para ver as respostas. Pô, se você enviou por e-mail, você não tem, não? Você tirou foto? Você não tem? Você jogou fora o papel? Não, eu te enviei, eu tenho um papel ainda, mas para ver a correção. Então, no comentário eu botei o que você errou. No comentário da questão, para quem errou, eu botei. Você errou o passo tal de tal lugar. Você errou isso aqui, aqui, assim, essa. Se o que eu coloquei ali não for claro ainda, aí você me fala e eu respondo individualmente, sem problema. Ô, professor, eu não tô conseguindo achar aqui não. É envio de trabalho, é no envio de Não, é trabalho, questionário. prova. Questionário tem Não na tô primeira conseguindo, prova. Aí você Oi? aperta em tentativa em andamento. Ah, Aí tentativa 1, você aperta e vai aparecer as questões. Achei. Beleza. Ô, professor, então você vai alterar de novo aquela questão lá? Foi a única questão que eu errei lá da prova. Tá, não, aquilo eu vou mexer ainda. Eu vou mexer sim. Aquilo falta alterar ainda. achei aqui, valeu. Achou? Sim, achei. Valeu. Tá, beleza. A minha não tem comentário nenhum, mas também o que eu errei ali, puta que pariu, bicho burro. Mas aí, Foda, né? Aí revoltado. Fazer o quê, né? Então, eu acho que o Rafael
acho que você foi um dos que eu pedi para mandar. Foi para você, deixa eu ver aqui. Deixa eu só confirmar aqui. Não, o Rafael, você me mandou de volta, você me mandou sim de volta depois. É porque o seu eu ainda não, como você me mandou um pouco depois, eu ainda não corrigi não. Você e a Gleice Kelly são as duas que estão em pendência ainda. Que até amanhã vai estar lá direitinho. Beleza? Então não se preocupem não, Rafael e Gleice Kelly, vocês são os únicos dois pendentes aí. Pensei que você fosse falar que eram as únicas duas pendentes, já que você disse que só as duas estão pendentes, né? Só as duas provas. Sei. Tá vendo? É porque o Rafael, ele te chamou de crush outro dia aí você tá chamando ele de ela aí. Bom, Aí, tranquilos? Dúvidas aí? Acho que não, né? Podemos seguir adiante. Bom, pessoal, então vamos aqui. Eu fico em débito de vocês só daquela do Huffman e do trabalho lá. Eu vou ajeitar, vou olhar, vou ajeitar e tal, e vou disponibilizar para vocês até, que nem eu falei com vocês, até o final da semana aí, até semana que vem vai estar tudo direitinho lá. Bom, nós estávamos aqui, peraí, deixa eu me achar. Vamos seguir, né, no que a gente estava, né? Não tem mais Big Brother, dá pra gente ir até 11 horas da noite. Tem uns noveleiros. Agora na hora do Big Brother, professor. Oi? O que fica na hora agora do Big Brother? Eles botam o quê? Eu acho que hoje vai passar Frozen. Pior que minha filha adora Frozen, mas vê se é hora de passar Frozen, depois da novela. Esses caras, Frozen tem que passar a sessão da tarde, né? Ah, legal, vai ter uma coisa na televisão para as crianças verem. Pô, depois da novela, 10 horas da noite, vou pra criança pequena ver Frozen, começar a ver filme. Ai, ai. Bom, a gente estava falando de códigos de bloco linear, né? Vocês lembram que a gente estava falando? Lembro. Oh, Você vai começar assunto novo agora? Não, é assunto velho, porque a gente já começou. Pô, só dar uma... Pô, você já tá querendo ir embora, cara? Nossa, eu quero saber mesmo. Na verdade, eu vou só dar uma repassada aqui e avançar um pouquinho só. A gente já falou isso na aula passada, né? Na aula passada, assim, antes da prova. Isso aqui. Né? Aqui. Beleza, aqui. A gente estava nisso aqui, né? A gente falando sobre código de bloco linear, que é o primeiro exemplo que a gente está falando sobre compactação, desculpa, não sobre compactação, agora a gente está falando sobre decodificação, verificação de erros, né? Que é a detecção e correção de erros numa transmissão. Então, antes, na compactação, a gente falava em reduzir o tamanho da mensagem. Agora, a gente está falando em aumentar. Mas antes era para reduzir, para tirar a informação redundante que não era importante. Né? Agora, a gente está falando em introduzir informação de uma forma controlada para a gente poder detectar e, eventualmente, corrigir o erro durante a transmissão. A gente deu aquela introduçãozinha lá de álgebra linear, né? Falou que o nosso código, a gente vai representar tudo de forma vetorial, só relembrando aqui. Então, eu tenho uma mensagem que depois que passa pelo meu codificador, um vetor mensagem, que é um vetor M, passa pelo meu codificador, que é o que a gente vai estudar aqui, está estudando, né?
E aí eu tenho um vetor C. O vetor C é o vetor codificado, é a mensagem codificada, a sequência de bits codificada, que vai ser transmitida por um canal, né? E nesse canal, e nesse canal que ele vai ser transmitido, pode ser introduzido um erro. Então, soma-se ao vetor de transmissão, ao vetor transmitido, né, o vetor codificado, um vetor erro. E aí eu tenho o vetor, né, o sinal recebido pelo decodificador é uma soma do que foi transmitido, ou C aqui, codificado, com o erro. E o vetor erro, vocês lembram, é uma sequência de zeros e é um bit 1 só nos bits que foram em que houve erro de transmissão. É uma representação matemática do erro só. E lembrando que essa soma aqui é uma soma sem vai 1. É igual ao exclusivo, né? Ou seja, 0 mais 0 dá 0, 1 mais 0 dá 1, 0 mais 1 dá 1 também, e 1 mais 1 dá 1 também. Não dá 2, não dá 1, porque não vai 1, né? Seria em binário, 1 mais 1 seria 1, 1. Ou seja, ser 1 e vai 1, mas aqui não tem vai 1. Então, 1 mais 1 é 0, desculpa. 1 mais 1 é 1 nada. 1 mais 1 é 1, 1 mais 1 é 0, porque 1 mais 1 seria 1, 0, ou seja, é 0 e vai 1, né? Ou seja, o que eu estou falando aqui? Como eu falei besteira aqui agora, vou desenhar para... Tem aquele negócio? Quer que eu desenhe? Vamos desenhar, então. Você dificultou aí. Vamos lá. O que eu falei o que eu acabei de falar aqui é que essa soma que a gente está fazendo, ela é uma soma sem vai 1, é uma soma que é igual ao ou exclusivo, né? Ou seja, como é que funciona aí? Se eu tiver 0 mais, vou botar aqui embaixo do outro, 0 mais 0, 0. Se for 0 mais 1, então mais é aqui, né? 0 mais 1, 1. Se for 1 mais 0, é 1 também o resultado. Se for 1 mais 1, como é que é o resultado de 1 mais 1 em binário? É 0 e vai 1, não é isso? Ou seja, fica 1, 0. Isso aqui que é em binário normal. No nosso exemplo, é sem esse vai 1. Então, não tenho esse vai 1. Então, 1 mais 1 é 0 também. Então, o mais que eu estou representando, que é aquele mais com essa bolinha em volta, que é o mais que a gente vai usar nas nossas operações, 1 mais 1 é 0. Isso aqui, se vocês forem olhar essa tabela verdade aqui, isso aqui é equivalente ao ou exclusivo. O ou exclusivo é exatamente isso, né? Só é 1 quando as entradas forem diferentes. Quando as entradas forem iguais, dá 0. Beleza? Ou seja, o que a gente está usando, esse soma que a gente está usando aqui é uma soma em que 1 mais 1 dá 0. Então, eu tenho o vetor transmitido, o vetor codificado C, o erro, somo os dois para ter o vetor recebido, e aí aqui o que o meu decodificador basicamente faz é estimar qual foi a sequência de bits transmitida a partir do que foi recebido. E a partir dessa sequência de bits transmitida, eu consigo estimar qual foi a minha mensagem original, que é o meu objetivo. Esse processo de estimar é o processo de tentar retirar o erro, de tentar detectar que houve erro e corrigir esse erro, para eu ter no final uma mensagem que é igual à mensagem original. Eu nunca vou ter certeza 100% de que eu recebi correto. Não existe, não tem mecanismo de verificação de erro que me garanta 100% de que eu estou recebendo não tem erro. Eu consigo minimizar a incidência de erros, diminuir a incidência de erros, mas garantir que eu não vou ter erro nenhum é impossível. Não existe mecanismo que eu garanta que não tem erro. Porque eu aqui nessa ponta do receptor, eu não tenho como saber o que o cara transmitiu. Então, não tem como ter certeza absoluta de que não teve erro. Eu vou só diminuir a incidência de erros. Aqui é só um exemplo. A gente usou esses conceitos aqui de peso de Hamming e distância de Hamming. Falamos que o peso de Hamming é a quantidade de bits uns de um vetor. E a distância de Hamming é a quantidade de bits diferentes entre dois vetores. Ou seja, se eu pegar esse vetor aqui, 1, 0, 0, 1, 1, esse cara aqui tem peso de Hamming igual a 3, porque ele tem 3 bits uns. Eita, esse 3 ficou feio, mas são 3 bits uns. Se eu pegar esse mesmo vetor aí que eu desenhei, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, né? 1, 0, 0, 1. Se eu comparar com esse outro vetor aqui, ó, esses dois caras aqui, eles têm
distância de Hamming igual a 2, né? Porque esse bit aqui é diferente. Professor, aqui pra mim não tá aparecendo nada. Não? Tá em branco. Então, peraí. Aqui. O que eu falei foi essa sequência de bits aqui. Tá vendo aí agora? Agora dá. Então, Aí você pode explicar de novo? vou botar aqui. É porque eu acho que eu tinha compartilhado, em vez da tela inteira, eu tinha compartilhado só. Então, quando eu fiz isso aqui também, vocês não viram não, né? Não, negativo. Bom, mas agora estão vendo. A outra coisa que eu falei, então, é que se eu tiver essa sequência de bits aqui, 1, 0, 0, 1, 1, como esse cara aqui tem 1, 2, 3 bits uns, então o peso de Hamming desse vetor aqui é 3, porque eu tenho 3 bits uns. Se eu tiver essa sequência de bits aí que eu desenhei, botar uma outra sequência de bits aqui embaixo, esse cara aqui tem esse bit diferente, esses dois caras, e esse bit diferente. Eu tenho 2 bits diferentes entre esses dois caras aqui. Então, nesses caras aqui, a distância de Hamming entre eles é de 2, porque eu tenho 2 bits diferentes entre eles. Beleza? Então é isso que está falando aqui. E tem outra coisa. A distância de Hamming, se eu pegar esses caras, dois caras aqui, e somar esses 2 bits aqui, ó, vou somar 1 mais 0 dá 1. 1 mais 1 dá 0. 0 mais 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. E 1 mais 1 dá 0. Se eu pegar esse cara aqui, que é o resultado da soma dos dois, e calcular o peso de Hamming disso aqui, é 2 também, que é igual a esse daqui. Então, a distância de Hamming entre dois vetores é igual ao peso de Hamming da soma dos dois vetores. Porque só vai dar 1 nos bits diferentes, né? Aqui, ó. Quando eu tenho soma de bits aqui, só dá 1 para bits diferentes. Quando os bits são iguais, a soma é 0. A gente falou isso já na aula passada, né? E aí eu falei com vocês sobre o espaço vetorial, um subespaço vetorial, né? Que um espaço vetorial é aquele conjunto de vetores que é soma de quaisquer dois vetores, dá como resultado um vetor que faz parte também desse espaço vetorial. Então, eu tenho um conjunto de vetores, ele é um espaço vetorial, ele forma um espaço vetorial se eu somar quaisquer dois vetores do conjunto e o resultado também fizer parte do conjunto, né? Isso só vai ser possível. Não, e além disso, o produto escalar de um elemento 0 e 1 e qualquer vetor tem que ser um vetor também do conjunto. 1 vezes qualquer vetor é o próprio vetor. E 0 vezes qualquer vetor é o vetor todo zero. Então, esses dois itens aqui dizem para a gente que para ser um espaço vetorial, eu tenho tem que ter duas condições, basicamente. Se eu somar quaisquer dois vetores, o resultado tem que ser um vetor também do conjunto. E nesse conjunto tem que ter o vetor todo zero, para satisfazer isso aqui. E aí a gente falou sobre, estou relembrando aí o que a gente falou, né? A gente falou que o código de bloco linear, então, é um subespaço vetorial, de um espaço vetorial com todos os vetores. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, isso aqui a gente falou na aula passada, vou só resumir aqui, desenhando. Desenhando aqui fica mais fácil às vezes. Opa, aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. O que eu ia falar é o seguinte, o nosso código de bloco linear, eu estou pegando aqui uma sequência de bits com k bits e transformando numa sequência com n bits, né? É isso que a gente está fazendo. Ou seja, estou pegando
por exemplo, uma sequência, um vetor com 5 bits, e antes de transmitir eu transformo isso numa sequência com 7 bits, por exemplo, porque tem 2 bits adicionais aqui de redundância e tal, por exemplo, para poder detectar que houve erro, corrigir erro. Então eu sempre vou pegar uma quantidade de bits e vou mapear numa outra quantidade de bits. Então a gente chama sempre de K e de N, beleza? Então eu tenho K bits que eu vou codificar em N bits diferentes. Então, imagina esse exemplo aqui de 5 bits em 7 bits. 7 bits, se eu tiver uma sequência de 7 bits, quantas sequências diferentes de 7 bits eu posso ter? 2 elevado a 7. 2 elevado a 7, que é igual a 128. Então eu tenho 128 possíveis sequências de 7 bits. E de 5 bits? Tem 2 elevado a 5, que são 32? 32 possíveis sequências. Exatamente. Então, eu estou pegando sequências de 5 bits e estou convertendo em sequências de 7 bits para transmitir, porque eu estou botando bits adicionais. Beleza? As sequências que eu estou transmitindo, eu tenho 32 possíveis aqui. 32. Mal de Parkinson aqui. Eu tenho 32 possíveis sequências a serem transmitidas. Então, tem 32 possíveis sequências a serem transmitidas. Só que são 32 possíveis sequências que serão transmitidas de 7 bits, concordam? 32 possíveis sequências de 5 bits são todas as possíveis sequências de 5 bits. Elas vão ser mapeadas em sequências de 7 bits. Então eu tenho lá um conjunto de todas as possíveis sequências de 7 bits, é um conjuntão lá de sequências de 7 bits que vão ser 128 sequências, né? 0010, 1000, todas as sequências de 7 bits. Então, eu vou ter 128 diferentes. Dessas 128, só 32 delas que eu efetivamente vou usar para transmitir. Por que só 32 delas? Porque são as 32 que são mapeadas a partir desse meu conjunto inicial aqui. Tá claro o que eu estou falando? Ou seja, eu vou transmitir 5, eu tenho 5 bits, eu vou pegar a minha sequência de 5 bits para transmitir sempre. Então, eu vou ter, por exemplo, 000000, depois o outro possível é 000001, depois é 00010, depois é 0011, depois é 01, aí vou fazendo isso até chegar em 1. Ou seja, nisso aqui, No caso, você manda a mesma sequência mais de uma vez, né? não, uma vez só. Eu tenho 32 possíveis sequências, não é isso? Mas ela fica repetida dentro desse bloco? Oi? Ela fica repetida dentro desse bloco? Não. Não tem nada a ver com repetido, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma sequência, eu quero transmitir uma sequência de bits. Código de bloco linear, o que eu faço é pegar essa sequência de bits e quebrar ela em vários blocos. Por exemplo, se eu estiver usando um código que transforma 5 bits em 7 bits, eu vou quebrar a minha sequência de bits. Tenho lá uma sequência de bits a ser transmitido. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0 e assim por diante. É um arquivo, é um arquivo de áudio, é qualquer coisa assim. Eu vou pegar 5 bits, vou codificar esses 5 bits e vou transmitir. Depois eu vou pegar os próximos 5 bits, vou codificar esses 5 bits e vou transmitir. Depois eu vou pegar os próximos 5 bits, vou codificar esses 5 bits e vou transmitir. Depois eu vou pegar os próximos 5 bits, vou codificar e vou transmitir. Beleza? Beleza. Mas aí, no caso... Esses 5 bits, antes de transmitir, eu vou codificar. Codificar significa pegar esses 5 bits e transformar numa sequência de 7 bits. Então, aí Qualquer. vai ficar com pesos 4 vezes maior? 4 vezes maior, não. Eram 5 bits, eles agora vão ter 7 bits. Eu tenho 20% a mais. Não, 40% a mais. Eu tinha 5 bits originalmente. Em vez de transmitir 5 bits, eu vou transmitir 7 bits.
Vou transmitir 2 bits a mais para cada 5 bits. Nesse meu exemplo. Tá claro? Tá claro, sim. Então, o que eu estou falando é que, na minha mensagem, podem ocorrer como qualquer uma das 32 sequências de 5 bits, concordam? Eu não sei o que vai acontecer aqui. Pode acontecer qualquer possível sequência de 5 bits, ou qualquer uma das 32 possíveis sequências de 5 bits, que são essas aqui. Beleza? Tá claro? Show, tá claro. Só que antes de transmitir, eu peguei essa sequência de 5 bits e converti isso numa sequência de 7 bits. Vamos supor que a sequência de 5 bits, 5 zeros, vai ser vão ser 7 zeros. Essa aqui eu converti, sei lá, nisso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa aqui numa outra sequência de 7 bits. Essa aqui numa outra sequência de 7 bits. Beleza? Isso aqui é a minha mensagem original. Isso aqui é a minha mensagem codificada, que vai ser transmitida. Beleza? Beleza, show. Até aí tá claro. O que eu estou falando é que a minha mensagem a ser transmitida pode ser qualquer uma das 32 possíveis sequências de 5 bits. Aqui, eu vou transmitir também, mas aqui são só 32 possíveis sequências de 7 bits. Então, apesar de com 7 bits eu poder criar 128 sequências diferentes, só 32 dessas é que vão poder ser transmitidas. Entendi. Aí, no caso, se uma delas der errado, aí você reenvia só aquela que der errado. Isso sempre é assim, mas a questão não é essa. A questão é que, como eu estou usando só 32 das possíveis 128, a primeira coisa é que, se eu receber alguma coisa que seja diferente dessas 32 possíveis, é porque teve erro de transmissão. Perfeito. Ou seja, por exemplo, se a sequência é tudo 1, 7 bits 1, se ela não é uma dessas aqui, e você vai lá e recebe isso, é porque teve erro de transmissão, porque isso não é uma das possíveis 32 sequências de 7 bits que eu uso para transmitir. Beleza? Eu não estou falando nesse momento nada em como que é esse mapeamento, como que eu transformo 5 bits em 7 bits, não. Eu estou só dizendo que eu tenho 32 possíveis sequências de 5 bits, então isso vai ser mapeado em 32 possíveis sequências de 7 bits, que não são todas as possíveis sequências de 7 bits, porque todas as possíveis sequências de 7 bits são 128, mas eu estou usando só 32. Beleza? Aí, como é que Mas como é que você diz, por outro lado, as 32 possíveis sequências de 7 bits? Eu vou ter alguma lógica de formação disso que eu não entrei no mérito no momento. Eu estou só dizendo que se eu usar alguma lógica aqui, e essa lógica de mapeamento tem que ser conhecida tanto pela origem quanto pelo destino. Isso aqui é uma função que tem que ter inversa. Porque quem transmite usa essa função, quem decodifica usa essa função inversa. Mas aí, quando tem detecção de erro, ele só reenvia aqueles 7 bits que estão errados? Pode só enviar aquele cara de novo, que está com erro. Como que eu detecto que teve erro? Eu não estou falando em corrigir não, mas detectar. Como que eu detecto que teve erro? Se eu receber uma sequência de bits que eu não deveria ser possível eu receber. Por exemplo, 7 bits 1 quando 7 bits 1 não é uma das possíveis sequências de serem recebidas. Não está no conjunto das 32 sequências aqui. Tá claro? E mais, para a gente usar as propriedades da álgebra linear que a gente vai usar, essas 32 sequências aqui de 7 bits, elas têm que formar um espaço vetorial. O que quer dizer que elas têm que formar um espaço vetorial? Se eu pegar qualquer uma dessas 32 sequências de 7 bits, se eu somar qualquer um desses dois vetores, eu tenho que ter como resultado um outro vetor que também esteja entre esses 32. Então, eu não vou escolher esses 32 de qualquer jeito. Eu vou escolher eles dentro de um conjunto que forme um subespaço vetorial.
Beleza? Por que isso? Porque isso vai me dar algumas propriedades matemáticas que vão fazer com que eu consiga não só detectar o erro, mas corrigir o erro, que é o que a gente vai ver em seguida. Beleza? E tá, então vamos falar agora sobre esse mapeamento. Como é que eu pego, que foi o que o Erivelto perguntou, como é que eu pego desses 5 bits aqui e transformo esse cara nesses 7 bits? Como é que eu sei que é isso que eu vou fazer? Eu vou ter, então, uma matriz geradora. E aí eu vou pegar a minha mensagem que eu vou transmitir, vou multiplicar por uma matriz geradora e ela vai me dar o que eu tenho que transmitir. Então, esse mapeamento aqui, ele é obtido através de uma multiplicação de matrizes. Eu tenho uma matriz, que é a matriz G, que é a matriz geradora, e aí eu vou saber que o que eu quero transmitir é a mensagem original vezes a matriz geradora. E aí, esses 7 bits eu vou obter a partir desses 5 bits, porque eu multiplico a partir de uma matriz geradora. Então, quem transmite tem que conhecer essa matriz geradora, que é uma matriz, que eu vou pegar esses 5 bits, multiplicar por ela, vou obter esses 5 bits, esses 7 bits aqui. E para decodificar, é só eu fazer a função inversa. Se eu quiser decodificar, o meu M vai ser igual ao meu C vezes a matriz geradora inversa. Então, se eu quiser decodificar, né, daqui, obter isso aqui, é só eu fazer essa operação inversa aqui. Beleza? Essa matriz geradora é o quê? É a matriz que eu vou multiplicar por essa aqui para obter o que eu vou efetivamente transmitir. Mas eu Para eu garantir... Você tirando. Eu não tirei ela de nenhum lugar porque eu não falei nela ainda. Eu só falei que existe uma matriz geradora que eu multiplico por essa mensagem para poder obter o que eu vou transmitir. Não falei como é que eu obtive ela ainda não. Ah, tá. Eu falei na aula passada, né? Não falei nessa aula ainda. Essa matriz geradora é uma matriz K por N, ou seja, ela tem N linhas por N colunas por K linhas. Né? Então, nesse nosso caso aqui, ela teria 5 linhas por 7 colunas. E ela é uma matriz formada pelos vetores linearmente independentes que são base desse subespaço vetorial aqui. O que é base desse subespaço vetorial? É eu pegar de qualquer um desses 32 vetores de 7 bits e escolher 3 que são linearmente independentes. Quaisquer 3 que são linearmente independentes. 3 que são linearmente independentes são 3 que você não pode obter um pela soma dos outros. Beleza? Se eu tiver 2 vetores que se eu tiver que escolher 3 vetores aqui, e aí esses 3, no caso aqui eu vou ter que escolher 5 vetores, porque para formar essa base aqui eu preciso de 5 vetores linearmente independentes. 5 vetores linearmente independentes aqui tem que ser 5 vetores em que somando 2 eu não obtenha outro, ou seja, eu não consigo obter um desses vetores, desses 5 vetores, pela soma dos outros que fazem parte dessa base vetorial. Isso quer ser linearmente independentes. Tem um exemplozinho aqui. Imagina que eu tenho um subespaço vetorial com 8 vetores. Em vez de usar 32, que nem eu falei aqui, que é mais difícil da gente ver, vamos usar uma base vetorial menor, em que eu tenho 8 vetores. Aqui eu tenho 8 vetores de 6 bits. Esses 8 vetores de 6 bits não são todos os possíveis vetores de 6 bits. Todos os possíveis vetores de 6 bits são 2 elevado a 6, são 64. Eu tenho 64 possíveis vetores de 6 bits. Desses 64, eu escolhi só 8. Eu tenho só 8 vetores. E eles formam um subespaço vetorial. Como que eu sei? Porque se eu somar quaisquer 2 vetores, eu vou ter como resultado um outro vetor que faz parte do subespaço vetorial também, que faz parte desse conjunto aqui. Se eu somar esse vetor com esse, 1, 1, 0, 1, esse vetor aqui, 1, 1, 0, 1, 0, 1 com 1, 0, 1, 1, 0, 0, isso vai dar 0, 1, 1, 0, 0, 1. 0, 1, 1. 0, 0, 1 é esse aqui. Então, eu posso fazer isso com todos. Qualquer par que eu fizer de vetores aqui, eu somar, vai dar como resultado um outro vetor que faz parte desse conjunto aqui. Então, esse conjunto é um subespaço vetorial. Aqui, como eu tenho 8 vetores no meu subespaço vetorial, 8 é 2 elevado a 3. Então, a minha base vetorial,
eu preciso de pegar 3 desses vetores, 3 quaisquer desses vetores que sejam linearmente independentes. 3 vetores aqui, em que se eu pegar 2 deles, eu não consigo, a soma de 2 eu não obtenho o terceiro. Então, por exemplo, se eu pegar esses 3 primeiros aqui que estão na primeira coluna, tirando o 0, 0, 0, se eu pegar esses 3 aqui, ó, se eu somar esse com esse, o resultado não dá esse. Eu já vi que se eu somar esse com esse, o resultado dá esse aqui. Se eu somar esse com esse, o segundo aqui com o terceiro, o resultado não vai dar o primeiro. Se eu somar o primeiro com o terceiro, o resultado não vai dar o segundo. Isso significa que esses 3 são linearmente independentes. Eu não poderia escolher dentre esses 8, esse primeiro, o segundo e esse aqui. Porque se eu pegar o primeiro e o segundo e somar os dois, o resultado dá esse. Então, esse e esse não são vetores linearmente independentes, porque a soma desses dois me dá o terceiro. Para serem linearmente independentes, a soma dos dois não pode dar o terceiro. Tá claro o que é ser linearmente independente? Você deve lembrar isso lá de álgebra linear. Então, existem vários conjuntos de 3 vetores aqui dentre esses 8 que são linearmente independentes. Eu posso pegar quaisquer um deles. Estou pegando esses 3 primeiros aqui. Então, se eu pegar esses 3 primeiros aqui e colocar um embaixo do outro, eu tenho a minha matriz geradora. Peguei aqui, ó, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0 e 0, 1, 1, 0. Ó, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0 e 0, 1, 1, 0, 0. Essa é a minha matriz geradora de um código 6,3. O que é um código 6,3? 3 bits na origem, na mensagem, vão virar 6 bits a serem transmitidos, 6 bits codificados. Como é que é o processo de codificação? É pegar a minha mensagem que eu quero transmitir, imagina que eu quero transmitir 000, multiplicar por essa matriz geradora, e eu vou ter o que eu efetivamente vou transmitir. Isso aí foi até onde a gente veio na aula passada, estou repassando aqui a aula passada. Tá claro isso? Quem vai codificar, então, precisa conhecer essa matriz geradora. Quem vai decodificar precisa conhecer, na verdade, o inverso dela. Não bem o inverso dela, a gente vai falar uma outra forma de codificar. Eu não sei se eu cheguei a falar com vocês, mas se não, a única coisa que a gente vai adicionar hoje aqui, acho que eu não falei isso com vocês, vai ser isso aqui. Né? A gente tem pouquinho tempo aí, a gente ficou um tempo corrigindo a prova, mas que eu acho que era importante. A codificação sistemática e não sistemática. A matriz geradora, se eu gerá-la de qualquer jeito aqui, se vocês olharem, o que eu transmito não tem nada a ver com a mensagem original. Ó, 100 vai virar 110, 101. 010 vai virar 101100. Eu não consigo identificar a mensagem original aqui na mensagem a ser transmitida. E nem precisaria. Mas, isso aqui então significa que essa mensagem aqui, ela não é sistemática. A mensagem que gerou o código não é parte do código. Eu não consigo enxergar a mensagem original dentro do código aqui. Eu não tenho um pedaço do código que eu falo, esse pedaço aqui é a mensagem original. É a mensagem original mais alguns bits. Não, não é isso. Eu mexi em tudo. Então, isso significa que isso é um código não sistemático. Um código sistemático é aquele em que a mensagem que eu vou transmitir, uma parte dela é a própria mensagem original. Né? Quando eu tenho o vetor código, a palavra código que eu vou transmitir, uma parte dela é a mensagem original, uma parte dela são os bits adicionais de redundância. Isso eu consigo fazer se a minha matriz geradora, uma parte dela for a matriz identidade. Lembra de matriz identidade? É aquela matriz em que essa diagonal aqui, que eu estou mostrando aqui, é toda 1 e o resto é tudo 0. Se vocês olharem aqui a matriz geradora que eu usei, ela não tem em nenhum pedaço dela aqui uma matriz identidade. Então, ela não gera um código sistemático. Se eu tivesse, de alguma forma, uma matriz identidade aqui, ela geraria um código sistemático. Qual é a vantagem de gerar um código sistemático? É que se não tiver erro, e a gente vai ver depois como que eu sei se tem erro ou não tem erro, só olhando o vetor código, eu consigo saber qual foi a mensagem transmitida. Beleza? Ou seja, se eu pegar essa matriz geradora que eu obtive lá, né,
como que eu posso gerar a matriz geradora equivalente a essa, mas que vai gerar um código sistemático? Eu tenho que pegar essa matriz geradora aqui e fazer operações, somas ou troca entre linhas, ou trocas entre colunas, até pegar aqui no final da matriz e gerar uma matriz identidade. Como assim? Vamos pegar essa matriz aqui, vamos desenhar essa matriz lá no... Aqui, peraí. Deixa eu pegar essa matriz geradora aqui. Não, vamos botar ela aqui, só para a gente fechar com isso aqui hoje. Epa. Eu achei que estava no coisa, mas não está não. Hoje é dia 29, né? Aqui. Sim, tá. Essa matriz geradora aqui, ela não tem nenhuma parte que é a matriz identidade. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui. Tá em vermelho. Vou pegar essa matriz aqui, que é uma matriz. É uma matriz de 6 colunas por 3 linhas. E vou pegar, na parte mais à direita, vou dividir essa matriz aqui em duas. Essa segunda parte aqui é uma matriz quadrada. É uma matriz que o número de linhas é igual ao número de colunas. Beleza? Eu vou tentar fazer com que essa parte aqui vire uma matriz identidade, que é uma matriz em que eu vou ter um só neste elemento e neste elemento. Os demais vão ficar zeros. Beleza? Tá claro aí, pessoal? Só para a gente finalizar aqui rapidinho. Tá beleza, pessoal. Isso aqui é a linha 1, isso aqui é a linha 2, isso aqui é a linha 3. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar, por exemplo, eu tenho que ter um só aqui. Opa, essa linha 2 já tem isso. Então, nessa minha próxima matriz aqui, né, na matriz que eu vou fazer, a linha 1 dela, linha, que é a minha linha 1 dela, vai ser a linha 2 da matriz original. Porque se ficar 1, 0, 0 aqui, é o primeiro passo para ter uma matriz geradora com aqui identidade. A segunda linha tinha que ficar 0, 1, 0. Opa, a única linha que tem 1 nessa coluna do meio é a linha 3. Então, a minha linha 2 da minha matriz geradora vai ter que ser a linha 3 mais alguma coisa que zere esse primeiro elemento. Se eu somar essa aqui com essa, o que vai acontecer? Vai ficar 0, 1, 0, que é exatamente o que eu preciso aqui. Concordam? Sim. L3 mais L2. E a minha linha 3... vou fazer aqui. Vou fazer já desenhando ela aqui. Você entendeu? Quem não entendeu aí direito? Você entendeu que aqui eu preciso de uma matriz geradora? Uma matriz identidade, desculpa. Aí você tem que zerar, né? Então, aqui tem que ser 1, aqui tem que ser 0, aqui tem que ser 0. Então, essa linha aqui já atende isso. Então, eu vou pegar essa primeira linha e colocar ela como a primeira linha da minha matriz geradora de um código sistemático. Beleza? Porque a minha matriz geradora, essa parte aqui tem que ser a matriz identidade. Para ser uma matriz identidade, a segunda linha aqui tem que ser 0, 1, 0. Beleza? Como que eu posso obter 0, 1, 0? Eu peguei essa daqui e somei com essa. Porque se eu somar essa com essa, vai dar 0, 1, 0. Beleza? Agora entendi. E na primeira parte vai ser o quê? 1, 1, 0. Então aqui vai ser 1,
0. E a última linha aqui, eu tenho que ter 1 aqui, né? Tem que ser, para essa identidade, tem que ser 0, 0, 1. Até fechar o colchetinho aqui. Como é que eu obtenho 0, 0, 1? Somando a linha 2 com a linha 1. Então, aqui vai ser linha 1 mais a linha 2. Como é que é linha 1 mais linha 2, então? Nessa primeira parte, 0, 1, 1. Pronto. Isso aqui é uma matriz geradora de um código sistemático. Ou seja, ó, se vocês olharem aqui, é o que vai estar aqui, ó. Para a gente fechar aqui, cadê? Aqui. Aqui. Fiz as operações aí, tal. Aqui, aqui. Obtive ela, exatamente isso, ó. 101. Ó, essa matriz é exatamente essa aqui que eu obtive, que está aqui. Isso é uma matriz geradora na forma sistemática. E aí, se eu fizer de novo conta todos os possíveis mensagens, multiplicar por essa matriz aqui e ver qual é o resultado, se vocês olharem, ó, a mensagem ela vai ser sempre esses 3 últimos bits do vetor transmitido. Dá para ver isso? Ó, a mensagem era 01. Ela aparece aqui. Qual é a vantagem disso? Oi? Justamente porque tem identidade aqui. Só acontece isso porque tem identidade aqui. Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que esse código aqui é tão eficiente quanto o antes de eu mexer na matriz geradora para detectar erro, que a gente não viu ainda como detectar erro, mas a vantagem é que se eu souber que não teve erro e eu quiser decodificar a mensagem original, é só pegar esses 3 últimos bits aqui. Ó. Pronto, tá aqui a mensagem. Não tem esforço nenhum para decodificar. Na outra, naquele outro esquema anterior, que era que quando eu não estava usando um código sistemático, que era esse aqui, esse caso aqui, se eu soubesse assim, não teve erro, tá, agora vou ter que pegar essa cara aqui, multiplicar pela matriz inversa disso para obter a mensagem original. É mais trabalhoso. Você vai ser tão eficiente quanto para detectar erro, mas é um pouco mais trabalhoso. Aqui eu não preciso fazer operação nenhuma. Não teve erro, é só pegar os últimos 3 bits. Beleza? Eu só fazer uma perguntinha de curiosidade mesmo. No caso, essa mensagem está exposta, se ela ficar sendo enviada, por exemplo, pelo ar, por ondas? Tá, não. Aqui não tem criptografia, não. Se eu quiser que ela não esteja exposta, depois de fazer tudo isso, eu ainda tenho que cifrar a mensagem. Na verdade, antes. A mensagem original já vem cifrada. Tipo, se eu só pegar Beleza? esse código assim... Isso aqui eu estou fazendo na camada física. Criptografia é lá na camada de aplicação. Tá. Beleza? Tá claro aí, pessoal? Na próxima aula, que semana que vem a gente tem um recesso, na próxima aula a gente vai falar efetivamente como detectar a ocorrência de erros. Como o decodificador consegue obter isso aí e a partir daí ver se teve erro ou não e corrigir os erros, inclusive. Próxima aula a gente fala sobre isso, beleza? Boa noite aí para vocês. Beleza. Já ultrapassei da hora aí. Mas aula que vem a gente faz isso, aí faz uns exercíciozinhos com isso aí. Boa noite aí para vocês, pessoal. Desculpa ter avançado aí uns minutinhos. Boa noite, boa. Beleza, valeu, pessoal. Boa noite. Falou, boa noite.